Eu sei que a gente se programa para muita coisa, mas Deus separou as pessoas que eram para estar aqui hoje, nessa noite, para receber esse alimento. Então, seja muito bem-vinda, Vivian. Flua aí, deixa fluir mesmo esse flow maravilhoso que vem dentro de você, entregue tudo, não esconda nada. Tamo junto. Maravilha, muito obrigada. Uau, que palavra. Vai falar muito com o que eu trouxe aqui para vocês. Eu preparei uma apresentação, eu vou colocar aqui na tela. Eu não vou vê-los, mas qualquer coisa, abre o microfone e aí vocês podem comentar se aconteceu alguma coisa, se perder, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí só vou pedir para vocês me darem um ok, se vocês estão vendo, se está tudo certinho. Ok. Sim. Peraí. Mas vocês estão vendo ela pequenininha, né? Normal, a barra grande. toda. Tá grande. Ah, que legal. Então agora deu certo, eu consigo ver vocês. Tá inteira? Fechou. Beleza. Então agora eu consigo ver vocês também. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, um dia tão especial. Opa, peraí, eu não consigo passar. Agora sim. Vamos lá. Muito obrigada, então, todos que puderam comparecer. E esse grupo maravilhoso, meu agradecimento especial aí ao Júnior, que teve a ousadia de começar esse movimento tão importante para nós, que estamos aí nessa jornada de transbordo, desbloqueio, compartilhando as experiências, tudo o que realmente a gente veio até hoje recebendo. Meu agradecimento especial a todo mundo do grupo e ao Júnior. Vou falar um pouquinho de mim, quem eu sou. Meu nome é Vivian Natália Precioso, tenho 37 anos. Agora, recentemente, formei a minha identidade, sou filha de Deus e tudo isso transformou realmente a minha vida. Foi um marco muito importante para mim na minha jornada, na minha caminhada. Agradeço aos meus pais, o Roberto e a Rosa, honro a vida deles por eu estar aqui, pela ousadia, coragem. Minha mãe queria 2 filhos, eu sou a terceira, ela perdeu o segundo filho, e aí pela insistência, pelo que ela queria, o propósito, eu vim ao mundo, então não foi por acaso, eu tinha que ter vindo. Então eu tenho mais um irmão mais velho, e aí somos nós 2 e eu sou a terceira filha. Ele é meu sócio nas lojas, que eu vou contar para vocês essa jornada. E o meu parceiro aí de vida, o Silvio, que está me assistindo, uma pessoa incrível também, que fez parte aí de muitas coisas, muito aprendizado na minha jornada. Ele tem uma história incrível também, maravilhoso. Muito obrigada por tudo. E a minha primeira formação foi como publicitária, sou formada em propaganda e marketing. Me formei, entrei muito jovem na faculdade, eu tinha 17 anos quando eu entrei, me formei aos 21. Logo depois eu fiz uma especialização e fui tocando a vida. Entrei em agência, em grandes empresas, com marcas no marketing educacional. Foi uma jornada bem interessante. E aí, no meio do caminho, para me descobrir, para sair aí de um buraco no qual eu me encontrava, entrei em contato com algumas áreas do desenvolvimento humano. E aí, hoje eu sou coach, terapeuta sistêmica também, empreendedora, como sempre, empresária. Como empreendedora, eu tive um exemplo de casa. Meu pai era funcionário concursado, tinha tudo para não querer sair do emprego, né? Aquela ideia falsa que a gente tem de estabilidade e tal. Ele já estava há muitos anos no banco, concursado, e ele chegou um dia em casa falando, olha, eu saio do banco agora, eu vou morrer, não dá mais, enfim, a gente já tinha mudado várias vezes de cidade, e estava uma pressão muito grande. Minha mãe falou, não, beleza, vamos fazer alguma coisa. E aí meu pai saiu do banco,
junta tudo que a gente tem, dá uma reviravolta na nossa vida para abrir um comércio aí, e já nesse momento, muito pequena, desde os meus 12, 13 anos, comecei a trabalhar. Se não estava estudando, estava trabalhando com eles. E com certeza isso, o exemplo, né, que a gente tem dentro de casa, ou pessoas à nossa volta, nos impulsiona, por mais que a gente não perceba em determinado momento que aquilo vai criando em nós uma força, uma memória, isso cria. Então, a gente tem nos nossos ancestrais, alguém lá atrás, na nossa vida, em algum momento, foi um comerciante, vendia alguma coisa, e aí a gente tem que resgatar toda essa força e essa coragem, para que a gente consiga dar um passo. Hoje eu sou sócia em 2 lojas de roupas, Amora Modas e Maverick Modas, e uma aprendiz incansável da nossa jornada da vida. Adoro aprender, adoro estudar, conhecer mais sobre o ser humano, o comportamento humano, e aí foi o que me trouxe até a mentoria do Pablo, e desenvolver sempre mais, aprender todos os dias um pouquinho todos os dias. E aí aqui vou passar para vocês como eu cheguei até onde eu estou, onde que eu encontrei a luz no fim do túnel, o que aconteceu, né, com a minha vida, onde eu estou neste momento. Em 2010, junto com o Silvio, nós tivemos uma ideia de algo que ardia no nosso coração, de montar uma empresa no ramo de eventos e ações promocionais. Nós trabalhávamos no marketing educacional de uma rede de escolas aqui de Sorocaba, e nós fizemos um grande evento e tal, e deu super certo, foi super legal, e a gente tinha muita dificuldade de contratar fornecedor, e nós vimos um mar aí de oportunidades, e aí ele veio numa reunião conversar comigo, viu, e se a gente saísse e montasse uma empresa? Como assim montar uma empresa? Né? Não tinha nada, eu tinha 20 e poucos anos, e falei assim, ó, a gente começou agora, como assim? Eu não tenho nada. Como que eu vou fazer? Não, olha, a gente mandou muito bem, a gente vai dar um jeito, eu tenho um computador aqui, eu te empresto até a gente comprar um, eu vou ver com o meu sogro, na época ele tem um escritório para ver se ele cede por um tempo, para a gente não pagar aluguel, vou ver com não sei quem, vamos falar para a galera que a gente vai abrir uma empresa. E aí, nisso, estava passando por uma reformulação na empresa onde nós estávamos, e aí a gente viu uma oportunidade. A gente pediu as contas e fomos no mercado anunciar essa empresa nova. E o quão é importante, né, o networking, as pessoas, quem a gente está à nossa volta. Quando o Pablo fala, né? Quando a galera fala, a gente fala aqui mesmo que networking realmente leva a gente longe, 5 pessoas que você está próximo daquela que vai te levar para o outro nível. E foi isso, a gente abriu a nossa boca, às vezes a gente não fala, né? A gente guarda e ninguém sabe o que você faz, o que você vende, às vezes o vizinho do lado ali está precisando daquilo que você faz. E a gente começou assim, falou para um parceiro ali, um cliente ali, que a gente conhecia, olha, a gente está abrindo uma empresa de eventos, e quando a gente foi abrir, a gente já tinha clientes. E nossa mesa era muito linda, era uma caixa de papelão, que era o que a gente tinha, eu levei uma toalha para cobrir, e um computador emprestado, a sala emprestada, e aí a gente, com a cara, a coragem e algo latente no nosso coração, que a gente sabia que ia dar certo, com respeito, comprometimento, muito suor, nada é do nada, nada cai do nada, e nós começamos a nossa jornada, e nós fizemos grandes eventos. A primeira foto é um evento que nós fizemos para Votorantim Cimentos, tinham 3.000 colaboradores, 3.000 pessoas, era para colaboradores, foi um grande desafio, que nós pegamos uma estrutura no qual não tinha nada e fizemos a magia acontecer dos eventos. Aqui onde eles estão é uma arena onde tinha cavalos, enfim, a gente pegou o que era um grande problema e resolvemos os desafios. Eventos é isso, né? O tempo todo você está lidando com eventualidades, com desafios, e a ideia é minimizá-los. Fizemos formaturas, inaugurações, grandes nomes, marcas daqui, infinitos eventos, trouxe alguns aqui para vocês.
E isso nos deu corpo, nos deu estrutura. Ai, Vivian, nossa, mas vocês já sabiam? Não, a gente não sabia, a gente foi construindo, sempre com humildade, transparência e contatos. Um fala para o outro fala para um, e nesse meio, realmente, onde existe falta de compromisso, de palavra, enfim, quando você dá a sua palavra, cumpre e entrega mais do que aquilo que você prometeu, não só, né, na área de eventos e ações promocionais, mas na vida como um todo, você se destaca. E aí eu trago, assim, essa jornada que foi bem bacana, que construiu aí a nossa caminhada, a minha caminhada como empreendedora, e assim, pá, vamos acreditar, arregaça as mangas, bora trabalhar. E a gente construiu uma história bem bacana com a Clients. E depois, logo em 2013, a empresa bombando, muitos clientes, muitas coisas acontecendo, houve uma grande mudança. Na época, o meu parceiro, o meu marido, ele, em 2012, ele veio desenvolvendo vários problemas de saúde, a gente não sabia o que era, muitos médicos, muitas coisas acontecendo, ele era policial militar. Em 2013, ele entrou, assim, numa depressão profunda, a gente não descobria o que estava acontecendo, e aí foi o grande choque, o grande impacto na minha vida, que realmente transformou, o meu mundo caiu. Ele, não aguentando tanta dor e sofrimento, acabou resolvendo por si, de uma forma, interromper essa dor, esse sofrimento, e veio a falecer, enfim, e o meu mundo caiu, meu mundo desabou. A gente, muito confiante, né, acredita, eu falava, não, amor, fique em paz, a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa, vamos procurar o médico, vamos procurar não sei o quê, e aí tudo quanto é lugar que o povo falava, ninguém descobria nada, e ele só definhando. Até que realmente isso foi muito pesado para ele, e eu fiquei anos sem entender, numa luta interna dentro de mim, e a vida acontecendo lá fora, a gente tendo que levantar da cama, sem querer levantar na cama, querendo ficar lá, e com N desculpas que eu poderia dar para mim mesma, mas eu tinha os meus compromissos, tinha os clientes, tinha os colaboradores, eu tinha uma vida lá fora acontecendo, e eu me via como duas pessoas, a Vivian honrando seus compromissos e tendo que viver a vida lá fora, e a Vivian num precipício, assim, num abismo, olhando para um buraco negro sem fundo, assim, durante anos, eu vivi essas duas vidas. E em 2014, o Silvio, que era meu sócio na época, da Clients, recebeu uma proposta de trabalho muito legal em São Paulo para ir trabalhar, para inaugurar, para ser diretor de uma grande faculdade, e um desafio super bacana. Eu falei, eu apoiei, pode ir, eu dou conta daqui dos clientes, eu vou ver no que eu vou fazer, da minha vida também, diante de tudo o que aconteceu, eu preciso dar uma olhada para tudo isso. E aí, ele foi fazer a jornada dele na faculdade, em São Paulo, como diretor, e eu segui com a Clients, conforme eu fui conseguindo, vendo os eventos acontecendo, honrando os contratos, honrando os clientes, mas era isso que eu me via a Vivian tendo que acordar para honrar os compromissos, e eu me olhava por dentro, caindo, só via buraco. Eu tinha dia que realmente era muito esforço, era muita energia para eu levantar e dar o primeiro passo, era sempre respirando e vamos levantar, e uma luta sem fim para me descobrir, para entender o que estava acontecendo, uma negação, e eu vivi as fases do luto muitas vezes durante anos. Quando foi em 2016, eu iniciei a jornada do desenvolvimento humano. Uma das minhas clientes, que foi minha professora na faculdade, me pediu para realizar uns trabalhos com ela, e ela trabalhava nessa parte de PNL, desenvolvimento humano. Falei, claro, eu te ajudo, o que você precisa, vamos lá. E aí começou o meu contato. Ela era instrutora de cursos de coaching, começou o meu contato com o desenvolvimento humano. Até então, eu
eu tentava por mim mesma me encontrar, enfim, ia na igreja, ia falar com o padre, ia no passe, ia para tudo quanto é lado. Qualquer pessoa que me chamasse para fazer qualquer coisa, eu estava. Eu só precisava tirar aquele sufoco, aquele desespero que eu tinha, que eu respirava, mas eu não me sentia viva. E eu precisava tirar isso de mim. E uma senhora muito amorosa, usada por Deus, que trabalhava comigo, uma querida, me convidou para ir na igreja com ela. Ela falou, ai, filha, eu tô vendo sua dor, seu sofrimento, eu vejo aí você, né, indo em um lugar, indo outro ali. Se eu te convidasse para ir na minha igreja, você iria? Deu, claro que eu vou. Quando que é, tal? E ela falou assim, ai, filha, vai ser numa quinta-feira. Eu falei, tá ok, topo, eu pego a senhora na sua casa e nós vamos. E isso foi, assim, realmente um marco na minha vida. Ali eu tive um encontro genuíno com Deus, o Espírito Santo me tocou assim, e eu já chorava todos os dias há muito tempo, mas ali foi um choro de alívio, um choro incontrolável, que na verdade eu não chorava, as minhas lágrimas escorriam. Eu falei, meu Deus, como pode sair tantas lágrimas de um único ser humano? Era incontrolável. E de lá para cá, eu nunca mais larguei, eu me encontrei a minha identidade como filha de Deus, filha amada, ele me resgatou. Eu pude realmente respirar com os meus pulmões, com a minha vida, com a minha alma. Eu fui saindo aos poucos daquela escuridão, daquele buraco que era muito fundo onde eu me coloquei, e aos poucos eu consegui vendo a luz que emana do nosso Deus amado. E ali eu tive o contato com coaching, com desenvolvimento humano, eu fiz mastermind, eu fui batizada no ano de 2016, aqui umas fotinhos para vocês desse grande momento da minha vida. E comecei a ir para São Paulo em eventos de alta performance, alimentação, somos o que comemos, o que pensamos, como vivemos, e aí começou a realmente eu me resgatar. Até então eu estava sobrevivendo, eu não vivia. Eu acordava fazendo o que precisava fazer, porque a vida lá fora continuava, mas eu não me via, eu não me encontrava, eu não vivia, eu sobrevivia. E aí, a partir de 2016, quando eu entendi, quando eu realmente senti a presença de Deus na minha vida e que realmente a gente pode seguir em frente, que Ele nos sustenta, nos dá suporte, que Ele está ali para nós, foi onde eu emergi, eu comecei a respirar e seguir a minha vida. Coisas foram acontecendo, eu já não queria mais trabalhar nos projetos que eu trabalhava, eu queria outras coisas, eu queria aqui mais um pouquinho dessa minha jornada. As fotos não estão passando para a gente, não. Só está passando aí para você. E agora? Só está aparecendo no primeiro slide das mãos unidas. É só você dar um compartilhamento e volta. Acho que ficou congelado. Agora aí bateu. Agora foi. Ó, eu saí. E agora eu vou compartilhar novamente. Peraí. Obrigada por terem avisado. Aí, aqui apareceu agora para mim, compartilhar. Como que tá aí, pessoal? Agora você tem que dar o play na apresentação, tem que apertar o F5 aí. Não, mas eu só queria saber se estava vendo. Sim, mas você tem que apertar para começar a apresentação. Mas eu apertei. Não, então, mas tenta ver se você consegue apertar F5. F5. Eu apertei e apareceu a mesma coisa. Tá, Para mim, eu tô vendo. Ali embaixo, ali, ó, o modo de apresentação, lá embaixo, ali, do lado, no canto inferior direito. Tem uma telinha. Não, mas ali. eu já coloquei. Já colocou? Para mim aparece. Então você vai ter que ir Tá na mudando. terceira foto agora. Você vai ter que ir mudando, então. Por aqui aí. Vocês conseguem ver? Sim. Então, no modo de apresentação, não vê. Não.
Tá, então eu posso deixar assim que vocês conseguem ver? Pode. Então tá bom, não vou conseguir pôr em modo de apresentação, pessoal. Ok, então aqui, quem eu sou, o começo da minha jornada. Eu vou só falar rapidamente, porque daí eu estava falando e vocês não estavam entendendo. Essa é a primeira foto, que foi o evento de confraternização que nós fizemos. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Melhorou? Fizemos festas de formatura, inaugurações de grandes marcas aqui, projetos de ações promocionais com empresas parceiras renomadas, inaugurações em lojas de shopping, enfim, com a Clientes Eventos e Promoções, que foi a nossa primeira empresa, que foi aí o pontapé, bora fazer acontecer, e deu super certo, foi bem bacana a experiência. Aqui, logo que eu fui batizada, e comecei nessa jornada do desenvolvimento humano. As fotinhos do meu batismo, e aí alguns eventos que eu participei em São Paulo, congressos de mulheres, bem bacana. Aqui o evento do Tony Robbins que nós conseguimos participar, minha formação como coaching, e os eventos da igreja que nós participamos. E aqui começo a falar a minha jornada enquanto empresária de loja de roupas, né? Saí de uma empresa de eventos para ter uma loja de roupas, como isso aconteceu? Depois de tantas descobertas de mim mesma, de tudo o que aconteceu, desse mergulho no desenvolvimento humano, eu estava ainda com a clientes, atendendo alguns clientes, e o dono do comércio ao lado, onde meu pai tem um comércio hoje, veio oferecer que o rapaz ia sair da loja e que ele não queria expandir, enfim, era uma ideia de alguns anos, alguns anos, uns 5 anos, meu pai tinha essa ideia e o comércio estava alugado e tudo, meu pai tocou o barco, reformou o que ele precisava reformar, tal, e aí, tempos depois, esse proprietário veio falar com meu pai, que estava desocupando o imóvel ao lado, se ele não queria ampliar o comércio dele, enfim. E aí, nós fizemos uma reunião em família, meu pai disse que no momento não era interessante e tal, agradeceu, porque ele já tinha feito recentemente uma reforma, e o momento da economia não estava bem legal para isso, enfim. E aí o meu irmão falou, viu, mas é uma loja, e por que a gente não pega a loja? Daí meu pai falou, pegar a loja? O que tem a ver a loja? Daí eu falei, por que não? Vamos pegar a loja. Mas quem que vai tomar conta da loja? Seu irmão tá aí trabalhando o tempo todo, tá? Não dá aqui com a gente. Então eu falei assim, eu tô com a clientes, eu tô com alguns clientes, eu monto o escritório da clientes dentro da loja e eu toco a loja, por que não? Vamos tentar. Mas vocês não sabem, não entendem nada disso e tal. Eu falei, tá, vamos conversar com o cara. E a gente também não tava com o recurso para comprar a loja. E financeiro para comprar a loja. Eu falei, vamos conversar. Marquei uma reunião, eu, o proprietário anterior e o meu irmão, e aí, qual que é a ideia e tal? Eu olhei para a loja e falei, nossa, tem um monte de coisa, que legal, tal. E o que dá para a gente fazer? Olha, eu não entendo, eu não tenho loja de roupas, tal. A gente trabalha no comércio, mas é em outro segmento. E o que a gente poderia fazer? Em termos financeiros, a gente pode dar uma entrada e ir pagando aos poucos, vamos pôr aí um X e a gente vai pagando aos poucos a loja até finalizar. Tá bom, pode ser. Daí eu falei assim, olha, tem mais uma questão aí que eu queria negociar com você. Eu preciso que você me passe como que você lida aqui no seu dia a dia, fornecedores, onde você compra, como que você compra, eu preciso que você vá comigo até os fornecedores, me passe os contatos, e para a gente começar, porque realmente não é meu ramo, eu não conheço, não sei nada, e daí se for nessas condições, a gente compra, a gente topa. E ele aceitou as nossas condições, e aí eram 5 idas a São Paulo, aos fornecedores, conhecer a rotina, e assim, confesso, quando eu ia comprar,
você tem que comprar para uma loja, né? Até a gente mudar o mindset, tipo, nossa, mas eu vou ter que comprar 15 peças dessa? 20? 30 peças? Esse daqui é 30 peças, eu tenho que escolher 30. A gente está acostumado a comprar 2. Você tinha que comprar 100, 50 peças de uma única mercadoria. Você falava, meu Deus, né? Calma, eu tenho que trocar a minha mentalidade. Eu não sou consumidora, eu não estou comprando para mim, estou comprando para outras pessoas. E aí começou toda a minha jornada daquilo que eu já vinha aplicando. Então, a nossa vida, ela não começa agora, né? Nossa, comecei um negócio novo hoje. Não, tudo aquilo que a gente já aprendeu lá atrás. Então, as experiências nas empresas que eu trabalhei, as experiências da clientes, de eventos de cliente, como que funciona. É um mercado novo, mas todas as informações, elas servem. A gente vai lidar sempre com pessoas. Só muda o como vender, como administrar, mas a nossa jornada, ela é sempre, a gente parte com tudo que a gente já aprendeu. A gente não começa do zero. A gente começa com tudo que a gente já aprendeu, com tudo que a gente já tem e segue em frente. E assim, a Amora Modas aconteceu, surgiu. Estamos aí há 5 anos, foi desde 2018, quando tudo isso aconteceu. E aí eu fui parando aos poucos com a clientes. Hoje ela existe ainda, porque a gente trabalha com alguns clientes mais específicos, no caso o Silvio, mais como consultoria, enfim. E eu estou mais focada agora na área do desenvolvimento humano e nas lojas, no comércio. E depois da pandemia, a restrição de pessoas, não podia entrar. A loja, ela é grande, ela é comprida, mas ela não é larga, e a gente tem araras no meio, a gente tem bastante itens de venda que eu não consigo livrar o espaço para enfiar um monte de gente, né? E na pandemia tinha que restringir por metro quadrado e não sei o quê. Eu falei, gente, essa loja está pequena, eu já não consigo mais aqui colocar todo o nosso sonho, toda a nossa vontade do que aquilo que a gente quer vender e transformar na vida dos nossos clientes. A gente trabalhava com moda masculina, infantil, fitness. A moda fitness também é um parênteses aí. Logo que eu comecei, mas Vivian, não vai virar roupa, ninguém treina, ninguém faz atividade física, você vai vender roupa de ginástica, tinha uma loja que fechou, não vira. Eu falei, não, é algo que eu acredito, as pessoas precisam se colocar em movimento, é saúde, além de estética, em primeiro lugar, é saúde. Não, eu acredito nessa missão, é saúde, a gente vai trabalhar isso, a gente vai incentivar, a gente vai falar com os clientes, aí, vamos fazer uma caminhada, começa uma caminhadinha, depois faz uma atividade ao ar livre, uma academia, enfim, mas é começar. E hoje, assim, o que bomba na nossa loja é a parte fitness. Foi, assim, uma coisa bem legal, onde as pessoas me criticavam, isso não vai vender, nada a ver, e hoje a transformação que isso está, né, no bem-estar, na atividade física como um todo, a importância dela, e hoje é uma das coisas que a gente mais vende na nossa loja. E aí, enfim, com esse espaço pequeno, depois da pandemia, apareceu a oportunidade, o mesmo proprietário, as lojas fechando, muita coisa esvaziando, enfim, veio falar que tinha liberado um salão dele novo, ali perto, próximo da onde nós estamos com a Amora, se a gente não queria. Daí o meu irmão, já me conhecendo, já falou para ele, não, beleza, a gente fica. Aí ele só veio e só falou assim, Vi, apareceu um espaço aí para a gente alugar, vai pensando no que a gente vai fazer. Eu falei, como assim? Tá bom, beleza, vamos pensar. E eu falei, meu Deus, a gente está aqui agora, meio saindo de uma pandemia, de um vucu-vucu, a gente não sabe como é que vai ficar a economia, mas beleza, eu acredito. E aí eu olhei para a loja, olhei o que a gente pode fazer, pensamos em franquia, pensamos em um monte de coisa, eu falei, peraí, vamos olhar para nossa casa, tá dando certo? Tá, mas eu acho que a gente pode melhorar. E falei para ele, e se a gente tirar a parte masculina
daqui, porque, né, homem, mulher, ficava uma muvuqueira para provar e tal, e às vezes os caras não tinham muita, não, eu já vou levar, eu levo assim mesmo, não tinha muita liberdade ali para provar, enfim. E aí, por que não abrir uma loja masculina? Não existe na cidade um conceito só para uma loja masculina. A gente fica com a Amora infantil, plus size, fitness e com a nossa moda, enfim, modinha que a galera já conhece, e a gente abre uma loja masculina. Até o Silvio me deu a ideia de fazer uma loja de camisetas, daí ele falou, coloca uma marca, que daí eu falei que eu queria trazer alguma coisa. Ele me lembrou da Piticas, que aqui é uma marca famosa de anime, personagens, enfim, daí a gente acrescentou essa marca dentro do leque de produtos que a gente tem da Amora. E aí, no meio do ano passado, nós inauguramos a nossa segunda loja, e aí ficou uma loja de roupa masculina e uma loja de roupa feminina. Então, aqui, o que eu quero passar para vocês é o porquê não. Às vezes, a gente fica muito preso no nosso viés e a gente acaba não vendo as oportunidades ao nosso redor. E a gente acha que nós não somos capazes, assim como foi a palavra que o Júnior falou hoje ao iniciarmos. A gente acha que não pode, que não é capaz, que aquilo não é para a gente. E a hora que a gente olha, fala, meu Deus, deu certo. E é só trabalhar todos os dias, um pouquinho, todos os dias. E graças a Deus estamos aí crescendo. E agora a nova etapa, eu tenho muitas ideias, muitos sonhos, muitas coisas ainda para realizar com as lojas. E todo dia um pouquinho, todos os dias. Eu quero aqui falar para vocês um olhar, eu quero fazer um convite para vocês olharem além dos sintomas, olhar além da dificuldade, olhar além da dor, que todo sintoma conta uma história. Essa é uma parte que agora em mim que foi transformadora. E eu quero trazer isso para as pessoas. Enquanto empresária, a gente tem as nossas dores, enquanto pessoa, nós temos as nossas dores. E aqui eu quero fazer um convite para vocês olharem além dos sintomas e trazer o sintoma como um aliado, não como um vilão. Tipo, putz, tô com dor de cabeça, não acredito, vou tomar um remédio, caramba. Vai lá e pega um remédio e toma. Sem olhar para si, sem entender, sem parar para refletir o que esse sintoma está querendo te dizer. Puxa, hoje o dia foi estressante, eu tenho que tomar uma decisão e eu não decidi. E só fiquei pensando naquilo que eu não fiz. Fiquei martelando, e aí veio a dor de cabeça. Eu costumo dizer que dor de cabeça tem nome e sobrenome. Basta a gente se conectar com o nosso dia, conosco, e entender o que aconteceu no meu dia, o que me trouxe essa dor de estômago. Nossa, que dor de estômago, que azia, um excesso de preocupação. Cada órgão, ele conta algo para você. Cada lugar que a gente tem a nossa dor, conta uma história para você. Durante muito tempo, eu não entendia por que as minhas dores de cabeça, o que estava acontecendo. Fiz ressonância, fui um médico, fiz um monte de coisa, até que um dia me caiu a ficha do que era a minha dor de cabeça. E, simplesmente, aceitando e concordando com a minha história, aquilo foi embora. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. E meu convite é para vocês pararem 5 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minuto, quando te vir algo no seu corpo, quando você sentir uma dor, quando algo não estiver legal, uma voz que falha, algo que eu quis falar, ou algo que eu guardei, algo que eu falei, me arrependi, algo que eu deixei de falar, uma dor no joelho, as dores nos rins. O que isso quer me dizer? O que esse sintoma quer contar? Então, aqui a gente trabalha muito dentro da metodologia Um Olhar Além dos Sintomas,
o que cada órgão representa, o que cada sintoma quer nos dizer. Antes de ir lá tomar um remédio, olhar para si, para sua vida, o que eu estou deixando para trás, qual é a decisão que eu não estou tomando, que eu preciso tomar, que isso está refletindo no meu corpo. Então, o meu convite é, vamos olhar além dos sintomas. Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. A ideia era vocês não verem a imagem antes, mas ok. Vou fazer um convite, uma reflexão bem breve. Eu vou pedir para que vocês, do lado aí, peguem alguma coisa, se assim você puder, qualquer coisa que tiver na sua mão, e você puder segurar, coloque na palma das suas mãos, feche uma mão em cima da outra e esse objeto no meio dela. Feche seus olhos e, assim, se concentrando em você, pensa que esse objeto que está na sua mão é aquele problema que você não consegue resolver, é aquele conflito, uma discussão, algo no trabalho, uma dor, uma ferida profunda na alma, que é difícil de olhar, que é difícil de engolir. Pense nesse problema, coloque ele nas tuas mãos e agora se imagine muito maior, grande. E ali dentro, você vai colocando no meio das suas mãos quem você se transformou, quem você é hoje, toda a tua jornada, tua história de vida, te trouxe para o momento presente. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que Deus falou que você é, você vai colocando nesse problema, nessa dor, nesse conflito, nisso que está guardado dentro do seu coração, que agora você transferiu para suas mãos. Imagine que esse problema é um grão de areia, assim como dentro da ostra, um grão de areia machuca, fere. Esse problema está te machucando, está te ferindo. Só que você vai colocando sobre ele a pessoa maravilhosa que você se transformou, o seu legado, seu propósito, a sua missão de vida. E ele vai ficando revestido por toda essa energia, por toda essa luz que envolve você, sua história. Honrando a sua dor, honrando o seu passado, aceitando-o do jeitinho que ele foi, porque não poderia ser diferente, porque isso te trouxe até aqui. Isso te fez quem você é hoje. Simplesmente, essa dor vai se transformar numa pérola. E essa pérola é você, o seu propósito, a sua vida. Você é muito maior que a sua dor, muito maior que o seu problema. E nós somos capazes de transformar a nossa dor em pérolas. E podemos viver uma vida mais leve, apesar da nossa dor. Essa é a minha missão, essa é a minha mensagem, meu propósito, para passar para as pessoas que, apesar da dor, apesar do laudo, apesar de um sintoma, eu posso ter uma vida mais leve. Isso não me define, não é a minha dor que vai me mostrar o que eu sou, mas a pérola que eu sou, que mostra para a minha dor, para o meu conflito, para o meu problema, que eu posso sim ter uma vida mais leve, apesar de todas as dores, todos os conflitos e desafios que nós teremos na nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Tony, que é: saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. E é isso, pessoal. Decidam para onde vocês querem ir, qual a direção que vocês querem seguir, o que vocês querem fazer da vida de vocês. Eu preciso mencionar aqui, num dia especial, no dia 7, hoje,
O 7 é um número meio místico, né? Eu trago sempre esse 7 comigo em os momentos que eu me deparo e falo, uau, eu não acredito, Deus, o que é isso? A minha vida teve essa grande virada, que foi quando meu primeiro marido faleceu, foi num dia 17. Ele nasceu num dia 7, num ano de 77. E hoje, no dia 7, onde nós comemoramos a paixão de Cristo, onde Deus morreu para nos dar a vida depois, onde ele fez esse sacrifício por nós. Eu tive a oportunidade hoje de falar aqui para vocês de algo da minha história que era muito difícil de falar e de compartilhar. Eu, durante muitos e muitos e muitos anos, apesar de seguir em frente, eu só olhava para a morte, eu só olhava para a dor, para o chão. E hoje, no dia 7, na paixão de Cristo, um dia muito importante, eu venho aqui falar de vida para vocês, em viver os seus sonhos, em decidir o que vocês querem para vocês. Assim como eu decido viver uma vida mais leve. Eu aconselho vocês a olharem para si e verem quais decisões vocês precisam tomar. Não olha muito para as condições. A gente toma decisões com cautela, com responsabilidade. Mas precisamos nos movimentar, porque vida é movimento. Eu vou passar um vídeo breve, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, vocês me avisem, tá bom? Que vai resumir um pouquinho de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, que é uma mensagem maravilhosa, que eu gosto muito. Eu vou dar o play e me avisem se vocês estão ouvindo. Já foi padre, deixou o celibato, tornou-se psicoterapeuta e escritor. Tinha 93 anos quando faleceu em 2019. Ele é conhecido mundialmente pela criação do método terapêutico Constelação Familiar. Vocês conseguiram ouvir? Eu vou voltar aqui só para ver vocês. Vocês conseguiram ouvir o vídeo? Eu não. Tá. Então eu vou voltar porque eu não via vocês, tá bom? Vivian, pode começar do início o vídeo? Sim. Ótimo. O professor Bert Hellinger, um alemão que já foi padre, deixou o celibato, tornou-se... Opa. O professor Bert Hellinger, um alemão que já foi padre, deixou o celibato, tornou-se psicoterapeuta e escritor. Tinha 93 anos quando faleceu em 2019. Ele é conhecido mundialmente pela criação do método terapêutico Constelação Familiar. Já ouviu falar? É muito interessante. E antes de partir, ele deixou esse texto fantástico que eu vou reproduzir hoje aqui para vocês. A vida te decepciona para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. Destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não lhe deixa em paz para que você deixe de se culpar e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. Ela envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir sobre o que é você por dentro. Ela permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. Coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. Ela te assusta e vai te assustar quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida te distancia das pessoas que você ama até você entender que não somos só o corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você
muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. Ela quebra você em tantas partes quanto forem necessárias para que a luz possa penetrar. Confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. Ela repete a mesma mensagem, se for preciso, às vezes aos gritos, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para te acordar. Te humilha e por vezes te derrota de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza até que você pare de querer bens e grandeza e comece a servir. Ela corta suas asas, poda suas raízes, até que não precise nem de asas, nem de raízes, mas apenas desapareça em formas sobre o normal. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é milagre. E encurta seu tempo para que você se apresse em aprender a viver. Te ridiculariza até você se tornar nada, nem ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. Ela te machuca, te atormenta, até que você se liberte dos seus caprichos e aprecie uma simples respiração. A vida lhe esconde tesouros até que você aprenda a sair para buscá-los. Quem nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta, mas creia, isso tudo é para o seu melhor, para que o seu melhor se manifeste e até que o amor permaneça em você. Bert Hellinger. E é isso. Meu muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, que me ouviram. Obrigada por este momento. E a palavra está com você, Júnior. Obrigada. Uau, cara, que vídeo, hein? Show. Que vídeo. Impactado aqui. Ô, Vivian, Deus, suas lojas são próximas uma da outra ou são longe? São próximas. Igual tá na foto? Uma não. é aqui, nessa esquina, uma rua principal, aí atravessa, é do outro lado. Sei lá, nunca contei, uns 20 passos por aí, mas são próximas. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer para ela? Isso, Abra pessoal. um áudio aí, comentem. Esse momento aqui é nosso. Para abrir mesmo, destravar, fazer pergunta, compartilhar alguma coisa que aconteceu boa na semana. Isso aí. Você pode dizer aí, Vivian, para a gente das suas maiores dores para ter multinegócios, abrir coisas, correr risco? Realmente é você acreditar nas pessoas, ter um excelente processo, porque sozinho você não consegue controlar tudo. É uma falsa ilusão achar que a gente controla alguma coisa. E aquela coisa assim, de tipo, nossa, mas como que eu vou abrir 2 lugares? Como que eu vou abrir 3, 4? Então, a primeira é você ter pessoas com você, que você confie, ter um excelente processo, sistema. Eu troquei os meus sistemas, o meu sistema anterior não me dava essa segurança de você confiar em relatório. Então, processo muito bem descrito, sistema, pessoas com você que você confie e está ali sempre gerindo, enfim, através de conversa, reuniões, relatórios. Realmente o meu grande desafio era como eu vou ficar, né? Como em um lugar e outro lugar. Como que eu vou abrir uma loja, como que eu vou fechar outra loja, como que eu vou abrir um caixa aqui, um caixa ali. Então, eu treinei e levantei 2 gerentes, porque a minha ideia no futuro é realmente só gerenciar, e não estar ali atendendo na linha com as meninas, fazendo
intervalo de almoço, cobrindo uma, cobrindo outra. A ideia é olhar o macro para que a gente possa crescer. A ideia é expandir mais lojas, outros comércios, outros ramos, além da parte de terapia que eu quero. Hoje eu só tenho um dia na semana, na segunda-feira à noite, que eu atendo. E aí eu quero ter mais tempo para poder atender mais pessoas também, enquanto terapeuta sistêmica. E aí é uma outra frente de negócio que eu quero fazer no digital, que eu estou aqui para me destravar no digital, nesse bendito Instagram, que para mim sempre foi algo que eu sempre fiz para as lojas, tranquilo, se vocês forem ver lá os vídeos e tal, era super de boa, mas enquanto Vivian, nunca mexi, não ligava, eu só usava meu Instagram para ver o que eu queria assistir, as outras pessoas, enfim, para modelar. Mas esse é o outro desafio, a Vivian Instagram enquanto produto, né, Vivian? E é isso, espero ter respondido. O Arthur fez uma pergunta para você aí, ó, que ele está jantando, Também ele comentou. Eu não desci. Estou jantando, mas como é o seu modelo de negócio multimarcas e como você contrata? O meu modelo de negócio são lojas, no caso, não tenho franquia, não tenho nada. Foi tudo o método que eu desenvolvi, mercadoria que eu estudei os clientes do mercado, eu que fiz toda a estrutura em questões de marca, a maioria é tudo fabricante próprio, fabricação própria, uma outra só marca que eu trabalho nas lojas, mas são fornecedores que eu vou até eles, olho, vejo como que é a mercadoria, entendo qual é a moda do momento e levo para minha loja, para os meus clientes. E eu contrato através, realmente, nós somos uma loja do interior. A minha cidade é pequena. Muitos se conhecem. E hoje eu tenho um processo seletivo, mas aquilo que toca no coração, sabe? A pessoa que você conhece, que você tem confiança. Então, hoje, as pessoas que eu tenho são indicações, as que eu contratei. Eu tenho uma que já estava desde o início da loja, quando eu inaugurei, mas eu vou contratando conforme a gente conhece, pessoas que indicam, de confiança, tem um processo, tem um script, mas é uma cidade pequena, então a gente acaba conhecendo a galera. Qual cidade é a sua loja? É numa cidade do interior chamada Mairinque, é perto de São Paulo, é Cotia ali e próximo a Sorocaba. Seus fornecedores são de São Paulo. Tem o do Sul, do Nordeste, enfim, mas a grande maioria, os fornecedores são de São Paulo. Mais Já alguém? abri logo uma mentoria. Eu falei, tem que abrir minha mentoria. Do jeito que você fez aí, eu já tinha visto algo parecido, mas igual a esse não tinha visto, não. É muito bom. Obrigada. Saber a causa, né, da dor. Eu até gosto muito dessa área de estudar isso. Sim, muito legal. E essa é a minha ideia de fazer. A gente trabalha a medicina chinesa, os órgãos, enfim, é bem legal. Show demais. Tem aqui a Thaís, eu não sei se é convidada sua, que está aí no grupo, Thaís Oliveira. Sim, minha riqueza, cadê você? É para ela se apresentar aí, tá vendo gente nova aqui, Carvalho, seja bem-vindo. Cadê o Silvio? Se apresentem aí, gente, vocês vieram aí prestigiar aí. Uhum. Silvio é o meu parceirão aí, na minha jornada da minha vida. Isso aí. Seja bem-vindo. Quiser abrir a câmera, falar, se apresentar. Ele tá com o filho dele, eu acho que ele não vai conseguir abrir a câmera. Então aí a Thaís, o Carvalho, quem pode aí, se quer se apresentar? Clécio também quer fazer a pergunta, pode abrir. Quem chegou aqui para mim? Obrigada, Conta Clécio. de batom, meu Deus do céu. Que linda! Eu adoro rosa! Você arrasou, Dá hein? um beijo no pai aí, ó. Já. Ela deixou um no rosto no outro, agorinha. E na testa. Diz oi pro pessoal, filho.
Oi, pessoal. Oi, meu amorzinho. Tá tão linda. É? Dá Ai, tchau, que pai. lindo. Um beijo. Mais alguém, gente? Beijo. Fala aí pro tio Léo aí, fala aí pro Rafa, essa galera aí, aqui, a Vivian, a Ô, Giane. linda. Tá só com a foto Tem minha alguém aí. aqui. Você veio aqui com seu pai, né, para você brincar com as minhas netinhas. Para brincar É, com a Elsa. Hã? gosta da Frozen. É Ela a fez um monte de Frozen. coisa aqui. Bem que tem uns presentinhos para ela domingo, esperando ela. Aí Vai lá com a sim. mamãe. Ô, Júlio, Aí, você fica pode aqui falar. tá latindo. Ai, pode deixar aqui, não. Depois você mostra. Oi? Gente, vocês querem falar? Eu tô sentindo as coisas aí um pouco cansado, eu tô um pouco rouco também. E eu tô aqui para dizer uma coisa para vocês, gente, que desde o início, olha, como Deus falou desde o início, olha, ó, que é o Clécio acabou de fazer uma pergunta aí, ó. Cheguei no final, mas foi uma ótima apresentação, só pelo fato dos slides. E a organização das ideias passadas. É show, só não vou perguntar porque cheguei no final. Ele quer uma dica, Vivian. Dica de venda no Instagram para loja de roupas evangélica feminina. Que legal. Você tem uma loja de roupas evangélicas, é isso? Na verdade, é minha mãe que tem, minha mãe. Mas eu sou responsável pela loja. Que legal, bacana. Realmente, a gente está movimentando bem o nosso Instagram hoje também, e a gente está migrando mais para essa ideia de dicas de roupas, do que você pode colocar, e aí eu acredito que você tem bastante para explorar com relação a isso no Instagram hoje, para as suas clientes. Enquanto dicas do que usar, como usar para congresso, o que eu vendo também, a gente não foca na moda evangélica, mas eu tenho várias clientes, eu tenho esse segmento na loja, e aí a gente trabalha muito nessa parte de congresso, nos eventos, que elas procuram peças iguais, e as saias, as blusas, então eu acabo trazendo para elas. Isso é uma coisa bem bacana para você trabalhar. Beleza, eu vou pensar nisso, é verdade, pensar nos congressos. Até porque tem umas irmãs que vêm mesmo, e sempre quando elas vêm, elas falam que é por causa de um congresso na igreja. A maioria, sim. Isso é um ramo bem legal. Se você pegar forte nas igrejas para saber quando são os congressos, porque normalmente são sempre cores, né, para várias iguais, e elas querem a mesma peça, enfim. Eu até estou pensando também numa parte de personalizar. Então, de colocar nome, não bordado em si, mas a personalização. Isso também é uma coisa bem legal. Entendi. Outra coisa. Você caiu no grupo certo. Obrigado, Júlio. Outra coisa, porque assim, a minha limitação é justamente pelo fato de eu vender roupa feminina e eu ser um homem, porque a gente fica meio limitado, assim, não tem como a gente vestir a roupa, porque a gente é homem, não dá certo. Como é que você acha que eu consigo lidar para fazer um marketing, mesmo eu estando presente, mas de uma forma que não seja meio assim, desconexa, porque eu sou um homem falando de roupa feminina. Você Sim, sabe perfeito. Eu tenho essa sua mesma dor, esse mesmo desafio, porque eu tenho uma loja de roupas masculinas e eu justamente essa semana estava conversando com a minha equipe, porque eu quero fazer um vídeo e eu falei assim, cara, mas eu sou mulher, qual a credibilidade que eu vou ter para passar para os caras a linguagem? Então, eu estou justamente estudando esse universo masculino para eu saber qual a linguagem, como eu vou falar com eles. Uma das coisas que eu trouxe foi parceria. Eu tenho hoje um rapaz que ele foi tirar foto para mim ontem, e aí ele, tipo, a cara da loja, então, assim, quem é o seu cliente ideal, né, que a gente trabalha? Então, traçar realmente o perfil dessas mulheres, onde elas estão, quem elas são, quem que poderia ter essa cara, porque elas vão querer. Você conhece, eu tenho certeza, no seu núcleo aí de mulheres, de família, amigos, enfim, alguém que você poderia utilizar para tirar foto, eventualmente, porque realmente você tirar foto não vai ficar legal, assim como eu tirar foto não vai ficar legal. Mas uma das coisas que a gente não tem, né, sempre um modelo ali para tirar as fotos é um manequim.
Então, o que a gente faz? A gente coloca a foto no manequim, um fundo bacana. Depois, se você quiser entrar no nosso Instagram para você ver, a gente coloca a foto no manequim e aí usa frases. A gente coloca a legenda e o texto. E aí, no próprio manequim, a gente vai montando os looks. Entendi. Mas Perfeito. tem aqueles manequim com aqueles manequim de cocó, assim, daquelas assembleianas. Tem. Você tem que fazer muitas saias, viu? Saias compridas. Ei, deixa eu falar uma Deixa eu coisa, falar meu uma filho. coisa, Vivian, você Pode falou, falar. né, que Oi, meu amor. você falou da dificuldade, tá, de você como mulher vender roupa de homem. E falar. você, como o Clécio, é exatamente o contrário. Eu acho, por exemplo, que você como mulher, você pode fazer uma descrição linda de um homem belo, bem vestido, que é atraente. É, uma outra pegada, sim, entendi. E também o Clécio também dizer aquela mulher que se veste, aí você mostra a sua moda, o que ela vai atrair, né? Você sente atraído, homem se sente atraído por uma mulher bem vestida. Aí começar o marketing, né? Papo de vendedor. Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns stories, mas eu não fiz mais, tipo, falando, tipo, meninas ou princesas, tipo assim, Sim. elegância, né? Essas coisas do tipo. O que eu vou sugerir para ti é que tu seja a pessoa que não aparece, mas é a pessoa que fala. Sabe aqueles vídeos que as pessoas falam, alguém narrando? Exato. Olha aqui, tu pega o vídeo e aí tu não aparece. Tu vai mostrando, descrevendo as características, a malha do tecido. Já viu alguns vídeos de blogueiro que faz isso? Olha, gente, ela vai no restaurante em tal lugar, na rua tal, aí ela vai andando, a câmera vai filmando, ela não aparece, aí só vai narrando. Atravessando a rua tal, na frente do tal coisa, ali tá a loja. Aí ele especifica, olha aqui, na hora para ver que o tecido é bom. É bom. Entendeu? Mostra os detalhes. Eu tô pensando assim, tipo assim, começar a fazer uma série de lives no Instagram da loja. Eu faço a apresentação inicial, falando do local e tal, e depois eu só foco em mostrar as roupas e falando do tecido. É porque você não passou na mentoria do Está Pronto, senão você já estava afiado. Tô brincando. Mas aí, ó, gente, é uma das coisas assim, ó, eu tinha muito isso quando eu trabalhava. Tu falou uma coisa, eu também me identifiquei. Quando eu trabalhava na Rinodê, eu não mexia muito em cosmético porque a parte feminina tinha um bloqueio. Como é que eu vou oferecer maquiagem para mulher, batom? Eu não entendo disso. Ficava muito travado. Só que essa área feminina é onde que é um público-alvo, que é onde é mais assertivo. Então, tipo assim, tu tá com um bloqueio de falar pelo fato de ser uma peça feminina, mas quando tu destravar, tu vai chegar a cara de pau mesmo e a pessoa vai nem ter vergonha, né? E aí tu já faz uma piadinha, uma gracinha que tu vai ver que aí vai destravando, vai perdendo a vergonha. E aí você vê, começa para destravar, fala que tu tá ajudando a tua mãe. Meu motivo aqui, eu tô ajudando a minha mãe, então minha mãe ainda não sabe, eu tô vindo aqui para abordar você. E aí isso a pessoa vai ver, olha aí, o cara esforçado, né? Tá ajudando a mãe e tal, já ganhou. Ainda mais ser crente, ainda mais ser da igreja. Já tá um filho esforçado, né? Tá ajudando, tá voltado pro público da igreja. Então o pessoal da igreja tem uns atribulados, mas também tem uns abençoados também. Todo lugar. Sim. E realmente, assim, entender quem é o seu público-alvo, né? Saber quem é o seu público, ter isso bem claro na sua cabeça. Quem são as pessoas que vêm comprar? Quem é o meu cliente ideal? Onde elas estão? O que elas gostam? E aí, falar a linguagem delas, como elas falam. É tudo sobre o nosso cliente. E o que elas gostam de fazer, o que elas frequentam, quais são as igrejas que elas vão, o que elas gostam de falar, como elas falam, realmente o que atrai. E aí os posts relacionados a isso. Por exemplo, meu cliente não gosta de meme, daí não vai ter nada a ver você postar um meme, não vai casar, entendeu? Então, o que o meu cliente gosta de ver? Ela gosta de ver dicas de moda, ela gosta de estar antenada à moda. Não, as minhas clientes são mais tradicionais, então você vai pegar mais por esse lado tradicional. Então, ter bem claro na sua cabeça quem é seu cliente ideal. Você acha que dá para fazer, tipo, uma dica de moda naquele estilo carrossel no Instagram? Dá sim.
gera curiosidade, dá sim, e aí você coloca. Bem legal. Beleza. Porque eu já faço, mas eu faço com conteúdo normal, né? Sobre a Bíblia, por aí vai. Uhum. Sim, dá para mostrar, com certeza. E assim, o propósito por trás da loja da sua mãe também, né? Você também trabalha lá ou você só faz a parte da rede social? Não, eu fico lá. Na verdade, eu fico lá mesmo, também. Pronto, você também é a cara da loja. Então, qual é o propósito de vocês com a loja, o servir de vocês ali? E aí tudo isso vai conectar. O seu Instagram da sua loja, para me acompanhar, qual que é? É amora.modas. Eu vou escrever aqui, ó. Beleza. Deixa eu pegar o telefone aqui que eu já sigo. Aceito dicas e sugestões, pessoal. Estou começando aí. Porque eu já tive loja de roupa masculina, na verdade, né? Eu até pretendo voltar a vender roupa masculina, só que o meu plano é vender mais, quando eu levantar recurso, é vender mais online e nas igrejas mesmo. Não assim montar loja como eu tinha antes, né? Uhum. Legal, sim. Então, tudo certo aí, gente? A Jane abriu algum microfone? Quer falar, Jane? Sim, eu estava. A Viviane estava falando do Bert Hellinger, né? Porque você também, você faz, você está nessa área também atuando, né? Uhum. Você chegou a fazer psicologia ou só fez cursos? Só curso. Eu fiz formação, curso livre, que é olhar além dos sintomas. A minha mentora desenvolveu uma metodologia na qual ela utiliza toda a estrutura do Bert Hellinger. É porque, por exemplo, eu quero só te dizer assim, né? O fato de você não ter o estudo de psicologia, porque o Bert Hellinger, né? Hellinger, ele também não era psicólogo. Ele foi padre católico, né? E deixou a sabatina e desenvolveu os métodos deles. Quer dizer, mesmo você não sendo uma psicóloga diplomada, você pode fazer uma belíssima carreira. Tanto que essa obra dele aqui, né? Esse método dele, tanto na Alemanha como em todo lugar do mundo, as pessoas estão usando esse método, né? Sim. E ajuda muitas pessoas, porque é uma terapia breve, rápida, né? De resolução de problemas. É sensacional. Constelação familiar. Sim. Pois é, então eu digo, por exemplo, eu também atuo aqui na área de psicologia, né? Por exemplo, a doutora Andy, ela é psicóloga, né? A gente faz muitos seminários aqui, né? Então, com determinados temas, eu cuido mais da parte técnica e da parte espiritual, quando a gente vai falar da fé, e ela também. Quer dizer, hoje em dia, eu acho que quando você tem como você já fez aí os cursos e tudo, você podia também mexer mais, né? Porque acho que isso é uma coisa que você gosta, né? Isso te preenche, né? Ter essa outra parte na sua vida aí de terapia e etc. Sim, esse é o meu passo, esse é agora a minha nova etapa, é o que eu quero construir nas redes sociais. Uhum. Tem tudo para dar certo. Obrigada. Uhum. Nada. Júlia, a Jeane é psicóloga, é? Não, eu sou publicitária de formação e aí eu fiz curso de coaching e terapeuta sistêmica, olhar além dos sintomas. Não sou psicóloga, sou terapeuta. Mas a moça, é Jeane o nome dela, a moça que falou agora? Isso. Ela é psicóloga, é? Não, eu não sou psicóloga, eu fiz cursos também. Eu sou formada, eu tenho formação em teologia, mas eu trabalho também com outro ramo. Eu tenho uma imobiliária aqui. E a psicologia também, porque pela parte espiritual que eu tenho, né? A Viviane, a gente sabe disso, que até a doutora Anne também diz, né? O quanto é difícil alguém atingir uma cura realmente da alma sem a fé. Eles conseguem até
sair da depressão, mas não fica uma coisa assim tão, como é que se diz, tão constante na vida deles. De vez em quando vão ter umas quedas, né? Porque não tem aquela fonte de que eu vou tirar essa força, de que eu vou tirar essa energia, né? Eles não tem. E aí, aqui na Alemanha acontece muito isso, Viviane, das pessoas serem muito incrédulas, né? Mas tem pessoas se convertendo aqui na clínica dela. Uau, que lindo. A gente tem aqui, a gente tem um culto de casa, que é encontro de casa, que inclusive eu até registrei no QG aí do Pablo, foi ontem, né? Foi antes de ontem, teve aquela live dele ontem, que ele falou, já registrei isso aí. Pois é. Vivian, esse curso que você fez de terapia sistêmica, ele é quanto tempo? Na verdade, existe um primeiro curso introdutório, que são 4 meses, e aí depois tem a formação, que é um ano todo. 4 meses. Porque, assim, eu cheguei a fazer, eu fiz 2 semestres de psicologia, só que eu tranquei na pandemia, né? Só que eu queria fazer alguns cursos antes de pensar em voltar, sabe, para a graduação de fato, fazer esses cursos terapeuta, coach, esses cursos mais rápido, entendeu? Eu parei no 3º período de psicologia. Uau. E eu vi que o meu negócio não estava atrelado muito a isso, porque a psicologia, a faculdade, ela te instrui para ser um profissional, para cuidar, para trabalhar para algo, mas muito difícil tu criar um consultório. É bom, tu pega conteúdo. Mas a minha área que eu pretendo me especializar e fazer um curso é de psicanálise. Aí, ó. Ser psicanalista. Legal. Psicanálise é uma das especialidades que eu me identifiquei bastante. E eu acho que é muito bom para você. Pai, Leozão, fala aí, Léo. Léo, Tá levantada aí. levantada. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa tragédia que marcou sua vida, isso gerou algum bloqueio? Você teve em algum momento sentimento de culpa pelo ocorrido? Isso gerou alguma barreira para você voltar à sua vida normal? Principalmente porque a gente vê que esse lado empreendedor, ele precisa que a gente esteja 100%, né? Cabeça, coração, livre de qualquer apego, para que a gente possa conduzir um negócio, principalmente um negócio duplo, até triplo, né? Que você tem uma empresa e tem mais 2 lojas. Essa tragédia lhe marcou de alguma forma, criou alguma barreira, algum obstáculo? Como é que foi essa recuperação? Sim, foi bem difícil. Na verdade, há mais de um ano eu vinha lidando, fiz muito o que eu podia e o que eu muitas vezes não podia, não tinha controle, né, sobre o outro, e eu era muito confiante de que isso ia passar, ia resolver, ia dar certo. E aí, por muitas vezes, ele falava, nossa, amor, eu só tô aqui até hoje por causa de você. Nossa, não sei o que eu tô fazendo aqui. Quando tinha aquelas crises, eu cheguei a esconder arma, faca, seja o que for, dentro de casa. Foram momentos muito difíceis que a gente passou. Cartas de despedida e muita conversa e tenta levar no psicólogo e leva em 500 mil lugares e eu pedia socorro para todo mundo. Então, assim, eu fiz muita coisa que tudo que eu pude e eu acompanhei todos os sofrimentos, todo o processo do começo da primeira dor, definhando da depressão, de não assumir que era isso, de eu dar o remédio na boca, ele jogar fora, era bem complicado. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz, o que estava ao meu alcance, o que eu não estava, e durante muito tempo eu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu? E mais de um ano, era tão surreal para mim, que eu acreditava realmente que era um sonho que eu ia acordar. Aquilo que eu falei, que eu vivia 2 vidas, realmente parecia que era isso. Eu estava desconectada, porque parecia que mais cedo ou mais tarde, sei lá, eu ia acordar, isso não era uma realidade, que realmente é a gente fugindo do que estava acontecendo, de não querer ver. E aí, eu levantava e fazia, era uma vida de zumbi, eu tinha compromissos, eu tinha clientes, e eu estava ali, eu estava bem, beleza, vamos trabalhar, virava, eu falava, meu Deus, e era choro, dor, sofrimento, quando ninguém estava me vendo, eu estava sozinha.
E ali eu me ajoelhava, e era eu e Deus, e era um choro. Então, assim, eu catava meus caquinhos, respirava fundo e seguia. E é aquilo que eu falo, apesar da dor, o que a gente faz com o tempo enquanto ele passa? E eu fui vivendo dessa maneira, nesse meu conflito. Eu estava 100% na frente de um cliente, enquanto eu estava lidando com ele. Eu não sei te explicar como, assim, era duas. Então, ali, eu estava inteira, eu estava prestando atenção, parecia que eu não tinha problema nenhum, minha vida era tudo ok, bora trabalhar. Estava ali na frente do cliente, estava ali para resolver o problema dele, o que eu vou fazer? E aí, acontecia, fazia os eventos, era evento ainda, era festa, né? Era trabalhar com alegria, com sonho, e bora tocar, vamos fazer. Ia para casa, e lá eu ficava no meu mundo, nos meus louvores, na minha oração, tentando pegar os meus caquinhos para no outro dia respirar e seguir em frente. E assim foi por muitos anos. Aquilo que eu falei, né, que eu só, dentro de uns trabalhos de desenvolvimento que eu fiz, o meu personagem, eu, enquanto pessoa, olhava para o chão. E é assim que eu fiz durante muitos anos. Eu foquei na morte, eu ficava olhando para baixo. Mas eu vivia, eu fazia a minha vida. Mas por dentro, a minha alma estava sofrendo, estava em sofrimento. E isso repercutia no meu corpo. Dores, dor de garganta, eu tinha dores de garganta horrível, uma dor na minha cabeça que surgiu do nada, que eu nunca tive dor de cabeça. E aí eu olhando para mim, olhando para dentro, eu entendi o que era aquela dor de cabeça, eu concordei com ela, eu aceitei que fazia parte do meu processo e nunca mais eu tive essa dor de cabeça. Então, é difícil, mas eu fazia isso, eu fazia a vida seguir, apesar da minha dor. Eu não ficava, eu tinha os meus momentos de me recolher e ficar ali. Mas enquanto eu estava no meu horário comercial, vamos dizer ali, eu estava olhando para os meus clientes, eu estava olhando para a minha vida, nas contas, os compromissos que eu honrei, os colaboradores, que bora para a vida. E isso mostra, né, a sua resiliência, né? Porque depois de um fato desse, a gente tentar ficar de pé na vida. Por exemplo, uma coisa, falando da doença do seu ex-marido, do seu falecido marido, né? É porque realmente a depressão é uma doença. É uma Quer dizer, doença. não, por mais que você pode fazer de tudo, mas é uma doença que tem que ser levada muito a sério, sabe? Não, como eu disse, né, a deficiência de serotonina é uma concentração reduzida do neurotransmissor, né, do serotonina no cérebro. Serotonina é a influência que regula, né, o humor, a motivação. Né? Isso, se a pessoa não tomava os remédios, como você falou, né, você colocava o remédio, ele jogava fora o remédio. Quer dizer, ele estava numa dor tão profunda que ele não queria mais, né? Sim, era muito difícil. A pessoa você se sentia, às vezes, assim... Como é que chama? Quando você não se sentia sem... Não, como é o nome da palavra em português? Impotente, não é não? Impotente, impotente. Isso. Sim. Sim. Você não tem o que fazer. É por isso que eu digo também, aí não tem não tem nem sentido ter sentimento de culpa, porque aí, no caso, ninguém tem culpa. A pessoa mesma está tão... Mas a gente fica, né, assim, sempre. Fica, lógico. Fica 24 horas, né, junto ali. E eu cheguei a fazer isso, era tão insano, assim, que nesse dia mesmo eu falei, eu não vou trabalhar. Eu senti alguma coisa estranha, eu falei, não vou trabalhar. E falei para minha mãe, assim que a senhora puder, venha para casa, fique aqui, porque eu não sei, não tá legal, e eu preciso ir para Sorocaba, preciso ir acertar umas coisas, mas eu não vou embora. Eu estava presente. Não, sempre a gente vai ter, porque você pode achar assim, eu estava na loja, eu podia ter cuidado dele em determinados horários, determinado tempo. Claro que sempre vai ter, mas você, como terapeuta, você sabe disso, né? Que você conseguiu se livrar disso, desse sentimento de culpa, né? Isso é que adoece muitas pessoas, sentimento de culpa, né? Sim.
Mas legal a tua história, Vivian. Muito rica. Por isso que o Pablo fala, né, que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, né? Não é hoje ela vai levar cura para pessoas e ela tem muita bagagem para falar sobre isso. Muita propriedade, né? Sim. Mais alguém, gente? A gente vai encerrar. Décio, pessoal já. Bate o print aí. Pode perguntar. Vou fazer a última reflexão aqui. Eu não posso nem pode deixar eu falar muito, senão nós não terminamos hoje, não, viu? Amanhã tem que acordar cedo para trabalhar. Eu lembrei da época que eu estava na faculdade, eu lembro que tinha um grupo terapêutico que eu gostava bastante, que era um ambiente onde a gente podia compartilhar das nossas dores, né, sem acusações, sem julgamentos, né? E eu acho que é esse ambiente que a gente mais precisa, né, nesses dias, né? Até mesmo na igreja, porque as pessoas às vezes ter essa dificuldade de contar suas dores porque tem medo dos julgamentos que vão receber das pessoas que estão na igreja, porque levam a Bíblia de uma forma religiosa e não de uma forma vivida como Cristo exige da gente, né? Tem até um texto que fala, lá em Tiago capítulo 5, no verso, deixa eu ver aqui o verso, eu vou dizer aqui, eu sei que diz assim, né, que se a gente confessar as nossas culpas, nós seremos sarados, né? Está lá no Tiago capítulo 5. Então, é importante, né? E eu sei que talvez muitos de nós tenham essa dificuldade, né? Às vezes a gente fica com dificuldade de encontrar alguém, né? Para poder, essa pessoa, eu vou confiar nela, eu vou entregar, vou confessar para ela aquilo que eu sinto, aquilo que me dói, para que eu seja sarado, né? Cada dia mais a gente vai precisar de mais pessoas que a gente possa depositar nossa confiança nelas para que possamos tirar esse fardo da gente, sabe? Eu sei que Cristo já é essa pessoa que a gente pode compartilhar em oração, mas a gente precisa de mais que isso, precisa de uma pessoa física, né? Porque até na Bíblia está escrito que você precisa de uma pessoa que você confie para poder declarar aquilo que te dói, né? Aquilo que está te colocando peso. Então, é importante esse processo terapêutico, né, que a gente está falando aqui. Sim, é isso mesmo. Perfeito. É isso que acontece nas igrejas. Tem muitos cristãos em depressão, por essa falta de confiança, porque eu diria que 80% das igrejas, até 90%, aí, são muito religiosas nesse sentido. Esse que você citou aí, né, o 1 João 1,9, que diz que se você confessar seus pecados, Deus vai te perdoar. Isso que as igrejas não pregam mais, a condenação do que a salvação, né? Muito interessante isso, porque na igreja é aquela questão de você não se sentir à vontade, né? Você tem que estar todo tempo mostrando que você está bem. Isso é um erro, né? Você tem que estar todo tempo sorrindo e dizendo que você está bem, está forte, você está morrendo por dentro. E por isso que você precisa pôr para fora, às vezes, sim, porque o desbloqueio é que vai vir à tona o sentimento e você tem que expulsar, porque a gente fica acumulando coisas, e aí essas bagagens que a gente fica carregando são elas que estão nos atrapalhando de pegar o rumo daquilo que Deus nos chamou. Então, se prepara aí, porque ainda vai ter muitos eventos nossos aqui, e você vai ser também um dos que vai transbordar na vida de pessoas, que vai destravar muitas pessoas. Entenda uma coisa, todo bloqueio que você tem intimidade com aquilo que Deus chamou. Talvez hoje você está com uma trava, precisando de ser destravado. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei o que é ter experiências com Deus, de eu relutar. Era novo, 18, 19 anos, saí da Marinha, servi a Marinha. Então, meus hábitos, eu nem fumava cigarro, comecei a fumar com muita frequência, sempre tive admiração, porque eu vi meu avô, achava muito elegante, então a questão não era nem por vício, eu achava muito charmoso, um homem social, pegava um cigarro, e não era nem por conta do vício, eu achava isso elegante. O homem vinha, saia do carro, todo bem arrumado, e puxava o cigarro. Quando eu entrei dentro da Marinha, foi o tempo que eu mais me viciei no cigarro, porque essa situação do vício do cigarro, eu ficava de pau, que fala, né? Fica de pau a madrugada toda, e o cara fumava do meu lado. Eu acabei me tornando um fumante novo, né? E eu não entendi essas coisas. E quando eu voltei, que eu quis mesmo me destravar, eu não conhecia essas palavras que a gente usa, né, do dia de hoje, mas eu queria me libertar de verdade, queria deixar essa vida para trás. Eu me lembro que eu fiz uma imersão
E essa imersão eu tive um encontro com Deus. Eu busquei Deus durante 3 dias. E quando eu voltei, vem aquele negócio, né? Você vem com gás, você vem com energia, você vem com a disposição. E aí volta para a realidade, para o mundo real. Vou me encontrar com os amigos, vou me encontrar com as pessoas. E aí que é a hora do saber dizer não. É a hora de você dizer que você não quer mais. E eu acabei botando a boca no cigarro. Só que quando eu dei a tragada, aquela tragada não foi mais a mesma, sabe? Eu entendi que o meu corpo estava repelindo, mas por eu ser tão manipulado, por ir tanto na corda das pessoas, eu estava fazendo uma coisa que era involuntária minha. E eu fui para dentro de um quarto. Eu voltei de lá, eu falei, dei uma desculpa para os meus amigos, saí da roda dos amigos, corri para dentro de casa, aquele sentimento, não sei se você já sentiu, de estar sujo, de cara, errei, sabe? Porque a gente vem de uma religião, né? Querendo ou não, você vê a igreja católica, ela passa isso, a igreja evangélica passa isso, a religião em si, ela passa Deus como um ser carrasco. Você pecou, você errou, né? Vai ser punido, né? A mão de Deus vai pesar sobre você, e às vezes Deus nem está vendo dessa maneira. E eu me lembro que minha mãe, na época, tinha feito umas coisas do reino, né? Que ela fez uma apresentação, um seminário, e era sobre os óleos, e tinha 1 litro de óleo ungido lá dentro do meu quarto, um quartinho lá que ela tinha guardado. Eu peguei aquele vidro de óleo ungido, eu falei bem assim, Deus, na época era em 2011, o Thales Roberto estava no auge. Eu entrei dentro do banheiro, tirei minhas roupas, fiz uma loucura, porque eu tinha visto um amigo meu que tinha feito uma doideira, eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim, isso aqui não é mais para mim. Eu fiz um desbloqueio, eu nem sabia que era desbloqueio, mas eu fiz um desbloqueio meu, pessoal. Eu entrei para dentro do banheiro, peguei o óleo ungido e comecei a tacar na minha cabeça. Só cantava, É forte. me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Eu tô me arrepiando aqui, ó, não sei se dá para ver. Eu me arrepiava jogando isso em mim e eu falava, eu não quero mais isso. Talvez, às vezes, você pode estar passando por alguma dificuldade que você está achando que você não consegue. Só está precisando você romper uma barreira que só você e Deus pode. Por isso que esse grupo está aqui. Por isso que a gente está aqui conectado. E a Vivian trouxe um exemplo de que ela perdeu alguém e ela conseguiu ressignificar tudo. E hoje, através dessa história, ela vai transformar muitas pessoas. Eu já te vejo, Vivian, transbordando mentorias, né? Deus vai te dar a capacidade de tu estruturar o time com você e seu marido aí, para tocar a vida, para vocês seguirem o propósito. Não é fechar, não é jogar o barco para fora, não. Mas você vai levantar, você vai preparar um time tão bom. Sabe quando eu peguei uma coisa com o Pablo Marçal, que ele disse bem assim, ó, quando você está dentro de uma empresa, dentro da sua empresa, que as pessoas que estão lá não fazem o que você faz, contrate 3 que faz pelo menos a metade, você vai ter 1,5 seu lá. Então, eu vou dizer isso aqui para vocês, já sendo usado para você e para o seu marido, já vão treinando, porque Deus tem pressa. Tem muitas pessoas precisando ser transformadas através desses seus conteúdos. O que você lançou aqui hoje, você poderia estar monetizando com o seu propósito também, porque tem muita gente, tem muita mulher precisando de ouvir uma palavra que veio da sua boca. Você não pode mais fugir. Eu tenho que falar para as pessoas que estão ao meu redor, onde eu sento, eu falo, cara, não perde tempo. Nós somos da última hora, e a última hora é que Deus tem pressa em usar os seus, seja com terapias, seja com ministrações, seja com louvor, seja com o que for. Deus te chamou, Carlos. Isso aí é só uma ferramenta do que Deus ainda vai te direcionar. Deus tem algo muito maior ainda para te entregar. Deus não te colocou aqui no grupo à toa, sabe? Deus não te colocou aqui. Sabe o que você pede, você sabe onde você quer chegar. Deus, ele entender o processo, e o processo, às vezes, é olhar para o lado e não ver ninguém. E esse é o momento de você se apegar nele, é de você se agarrar nele. Entenda uma coisa aqui que eu estou só transbordando do que está fluindo aqui dentro de mim, e já tem 2 irmãos também que vão transbordar aí, que a gente não vai parar agora, mas eu quero falar para vocês, gente, não deixa que o medo paralise. Não deixe que a necessidade de aprovação paralise. Você não sabe de convite. Eu tenho um diálogo muito louco com o Léo no WhatsApp, e algumas coisas ele foi muito sábio. Ele, como homem, ele me aconselhou, mas ele também disse os outros direcionamentos. Mas o que eu ouvi, Léo, de pessoas que vieram contra aquilo que o Senhor colocou na minha mão,
Eu vi gente falando bem assim, ó, você vai se, ó, lá e você vai voltar. Isso é a palavra do diabo. Eu não sei o que vocês têm colocado no coração de você que queima, de verdade. Mas dorme hoje e fala com ele. Sabe por quê? Porque anteontem, eu estava aqui no quarto, morrendo de febre, dor. Eu dobrei meu joelho na beira desse sofá que eu fico aqui. E eu só falei assim, Deus, eu não quero mais tomar nenhuma atitude que não seja a tua. Eu não Glória a quero Deus. ser movido por emoções, eu não quero ser movido por empolgação, mas eu quero um sinal. Pede um sinal hoje, Clécio. Porque quando eu acordei no outro dia, eu me deparei com um milagre. Você não tem ideia. Breve eu vou estar contando Glória as a coisas Deus. aqui para vocês. É É, só falar. É só abrir é a boca. isso. É isso, Júnior. Assim, é uma das minhas preocupações mesmo hoje é justamente buscar esse centro da vontade de Deus, porque às vezes a gente se precipita, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, maldito o homem que confia no seu próprio entendimento, né? Então, buscar essa confiança em Deus, buscar deixar Ele nos guiar, né? A nossa tarefa mais difícil é deixar Ele nos guiar para o centro da vontade dele, porque quando a gente sai do centro da vontade, as coisas começam a fechar, as coisas começam a dar errado, não flui, a gente fica travado, então buscar entrar em lugares que Deus está com a gente Quando naquele ele fala, lugar, né? não se estribar no seu próprio entendimento, é que você não tem que ter confiança excessiva em você. Você se achar que já é o cara que faz tudo sozinho, que você dá conta, você não precisa mais comunicar com Deus. É isso que ele fala. Uhum. Sabe quando eu cresci nesse meio, eu sei o que é nisso. Eu sei o que é Deus começar a levantar recurso financeiro meu, minha renda começar a aumentar, e eu dizer assim, ó, eu tenho que estar aqui dentro do negócio, porque o negócio só funciona se eu estiver aqui dentro. Eu tirei Deus do negócio. Eu achei que para as coisas fluírem, dependia de mim, do meu esforço, e não depende do meu esforço. Não depende de mim, depende dele. Não estou dizendo que a gente não tem que se esforçar. Você está entendendo? Eu estou dizendo que o primeiro lugar é dele. Convida ele para ser teu sócio, convida ele para abrir teu entendimento. Muitas coisas vão se clarificar. Conecta com a gente aqui, que você está no grupo certo. A gente está aqui para lhe ajudar em que for preciso. Em breve nós vamos estar juntos. Quem é o primeiro? O Léo ou a Angélica que vai transbordar aí? Abre a boca aí. Mas você falando aí de provisão, né? É exatamente isso que você falou. É isso que eu faço também na minha vida econômica, né? Tudo é dele, tudo é para ele. Então, quando você põe isso, você dá isso para Deus, dá seu negócio para Deus, ele vai prover, ele é o provedor. Não tem como. É dele. É confiança, né? É confiar, é acreditar, saber que é assim, né? A fé é saber, a fé é saber. Quando você sabe que é assim, é assim. E ele vai te levando, ele vai te orientando, ele vai te dando as estratégias, né? Isso que é a nossa fé. Eu digo assim, a fé, ela para quando você sabe. Aí o sobrenatural se torna natural para você. Deixa de ser milagre para ser, somente ser. Ô, Vivian, alô? Pois sim, Tá pode me... ouvindo? Tô, Deixa eu te dizer uma coisa. Aconteceu comigo, eu acho que vai ser bom para você. Não sei se você estava quando eu tive a oportunidade de fazer a live do transbordo. Durante 8 anos, eu fui escravo de uma empresa. Sim, eu estava. E aí eu comprei essa empresa e o Drive estava instalado. Eu continuei escravo da empresa, né? E graças a Deus, de uns 6 ou 7 anos para cá, eu fui aprendendo a delegar, porque tinha muito medo. Eu acreditava que a empresa só funcionava bem se eu estivesse 100% envolvido no comando, na execução, no planejamento. E aí, sempre eu tinha que... Então, depois eu fui aprendendo que não era bem assim, e hoje eu consigo tirar 2 férias por ano, né? Porque a minha família é de Minas, eu passo o mês de fevereiro e passo o mês de agosto lá, que são o aniversário dos meus pais.
E durante o meu dia de trabalho, meus horários não são horários comerciais que escravizam o dono, então, assim, eu tenho liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. E eu queria dizer para você o seguinte, eu vi quando estava explicando que às vezes você troca, você faz o horário de almoço de uma, e você está sempre envolvida. Então, esse medo é um medo que é uma barreira, um bloqueio. Eu estava hoje, né, trabalhei o dia todo, a gente que é empresário, às vezes, precisa, então o nosso horário ele não vai de acordo com o horário comercial, então estou trabalhando hoje, trabalhei até 18 horas, mas tem a parte boa, eu estava hoje negociando com um sócio, né, eu tenho feito a mentoria, eu não sei se eu vou ser o influenciador e tal, mas eu tenho pegado muitos códigos empresariais, né, eu já montei 5 negócios novos desde janeiro até hoje, e hoje eu estava tratando com uma pessoa que tem um bloqueio, que é o bloqueio que eu tinha. Então, nós estamos com um planejamento de abrir 10 lojas, né? Ele tem uma, eu estou entrando com a segunda, e eu fazendo o planejamento com ele hoje. Aí ele me disse isso, cara, eu trabalho muito na minha loja, você está falando de ter 10, como é que a gente vai dar conta de 10? A gente vai treinar essas pessoas e a gente vai ficar um dia por semana indo em cada uma delas. Então, imagine 10 lojas, você trabalhando uma vez por semana, você vai trabalhar 10 dias por mês, você dá conta de administrar todas, treinando o pessoal. Então, esse bloqueio, às vezes, ele impede a gente crescer, porque se você tem aquela certeza, convicção, que o seu negócio só funciona contigo dentro, aí você fala, poxa, 2 já é muito, porque eu só sou 1, 2 lojas é muito. Imagina uma rede de franquia, onde você vai ter sua loja espalhada no Brasil toda, né? Você não vai ter condição de ter a Vivia em todos os locais presente, mas você tendo a cultura, né, em todos os ambientes, a sua cultura vai ser você em cada um dos ambientes que você conseguir construir. Então, não é preciso a Vivian física no local, mas a cultura da Vivian tem que ser a organização total do local. Então, assim, eu tenho aprendido muito isso e tenho visto essas coisas acontecerem, e a transformação que aconteceu na minha mente de janeiro para cá é muito maior do que os 10 anos. Se eu fosse conversar com o Pablo, hoje eu ia dizer para ele, cara, eu já desbloqueei 10 anos em 3 meses. Então, não sei como é que vai ser o meu final do ano, mas, assim, os 3 primeiros meses foram, assim, extraordinários. Eu posso dizer para vocês que estou muito feliz com o que aconteceu e estou muito feliz com aquilo que ainda vai acontecer. Show, Léo, com certeza. Excelente. Muito obrigada aí. Realmente é sobre isso. É isso que eu estou trabalhando. Eu comentei que eu cubro as meninas, enfim, porque hoje eu estou com 2 afastadas. Então, hoje realmente eu acabo estando na loja, mas o meu projeto, que eu já conversei com ela em casa, enfim, é realmente eu só gerir, para a gente ter outros negócios, e a gente já sabe quais outros negócios que nós queremos, e eu estou nessa caminhada aí. Você falou tudo, processo, é confiar em pessoas, ter boas pessoas com você. Perfeito, é isso aí, eu estou nesse processo, e eu vou ter... eu estava pensando em 7, porque o meu número é 7, mas acho que eu vou nos 10 também, com você. Show demais. Gente, vamos... Desculpa aí, eu sei que o trânsito tá bom, mas vamos fazer um boot para encerrar, tá bom? Sei que todo mundo tem Só um compromisso. minutinho, Leonardo. O teu transbordo tá no YouTube? Não, a gente não estava gravando ainda, não. Ah, que pena. Então tem que fazer de novo. Vai ter que refazer o reprise, hein, Léo? Mas vai ter capítulos novos. Isso. Com certeza, viu, Léo? O homem criou um podcast com o nome O Primeiro Passo. Gostei da ideia. Dá um spoiler aí, homem, do primeiro passo aí. Aí o podcast do homem já, ó. Tá chique, hein? Tá caladinho. Na verdade, eu quero usar realmente um bloqueio que eu tinha, né? Na verdade, eu tirei esse bloqueio e estou estruturando para que eu possa usar isso para ajudar pessoas. Então, eu criei um podcast chamado Primeiro Passo. Primeiro passo para tudo, né? Na vida empresarial, você tomar decisões. Para vocês terem ideia, eu contei para vocês, no ano de 2010, eu assumi uma dívida de R$ 1.947.000.
As pessoas que estavam ao meu redor, eles achavam que eu estava ficando doido, que eu estava ficando maluco, né? Hoje a gente fala de dívida de alavancagem, eu entendo bem isso, mas assim, Deus tinha mostrado para mim algo. Então, quando eu disse sim 100% convicto, não tive medo em momento algum, tanto é que a dívida ficou para trás, hoje eu construí um patrimônio 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que eu assumi como dívida. Só que, se você permitir que o ambiente fale, você não sai do lugar, porque tem coisas que é só você e Deus. Se a gente for analisar a Bíblia, os grandes feitos pelos grandes homens, todos tiveram um passo que parecia loucura, um passo que ninguém entendia como certo, não vai dar certo, vai... Então imagine só, você está numa situação e Deus falar, você vai largar tudo e vai para outro lugar. Quando você aceita aquilo que Deus te falou e faz, aos olhos daquelas pessoas que não ouviram o que Deus falou, é loucura, é maluquice, né? Então, eu quero ajudar pessoas nesse sentido. Existem muitas ideias paradas só no papel, dentro de gavetas, que não são colocadas em prática por falta do primeiro passo. Você só precisa dar o primeiro passo, o resto Deus faz. Então, eu quero ajudar pessoas nesse sentido, pessoas que, tanto na vida espiritual, como na vida sentimental e na vida empresarial, eu sei que eu tenho muito para contribuir, porque eu já dei muitos primeiros passos. E agora, nesse ano de 2023, eu já dei uns 5 ou 6 passos novos, primeiro passo para muitas coisas. E o podcast, essa questão de falar em público, de dar os primeiros pitacos na vida das pessoas, né, vai ser um grande desafio, vai ser um primeiro passo na minha vida, né? E eu acredito que isso aí vai ser muito gratificante para as pessoas que se comprometerem com esse projeto. Eu acredito que até 2023 a gente vai dar muitos primeiros passos com muitas pessoas e poder edificar a vida delas. Tá louco, meu irmão. Já deu vontade, já sai daqui da live já dando o primeiro passo, meu irmão. O homem tá afiado. Eu gosto desse cara, que esse cara, ele é... A pessoa, tu abre uma empresa com uma dívida de 1 milhão. Tem gente que quer bater 1 milhão e não quer nem ter a dívida, né, primeiro? Primeiro vem a dívida, depois vem... Você faz os ajustes aí. Muito bom, cara. A história dele é incrível, que a gente ainda não estava ainda com a equipe formada. Nós temos o Léo, o Elias aí, que é o nosso cara que põe tudo para gravar. Ele abre sala, grava, joga no meu YouTube, faz tudo. O cara é um servo, né? Aqui, Léo, nunca, em nenhum momento, ele fala do valor que ele botou aí, que ele entrou em dívida na empresa que ele abriu, né? Já entrou endividado. Nunca foi aqui desbanjar o faturamento para mostrar quem é maior ou menor. Sempre foi um cara humilde e sempre teve disposto a aprender. Eu acho que é por isso que o segredo dele estar prosperando tanto é esse fator, de estar sempre na condição de estar no servo, sempre estar aprendendo, né? E é um cara que tem muito a entregar aqui no grupo também. E eu falo para vocês, gente, esse grupo é feito para isso, é conexão, é sair daqui, manda um oi no WhatsApp, cria as oportunidades, faz o que você precisa ser feito, que é preciso ser feito, porque ninguém vai pensar que vai ter um anjo que vai descer e vai dizer, esse que te digo, fala com fulano. Não acontece. É você que tem que se pôr em movimento, é você que cria as oportunidades, é você que vai tomar atitude, né? Tem aquele que vai querer galantear a mulher, né? Aí diz, esse que te digo de mim mesmo, né? Assim que eu falei para minha esposa, né? Passar esses revelamentos aí. Mas eu quero dizer para vocês o quanto que vocês são importantes na minha vida, o quanto que eu tenho apresentar nas minhas orações. Gratidão, Vívia, pelo transbordo. Giane, Clécio, Leonardo, nem se compara, Rafa, Keila, que está aqui com a gente, está dando início, o Alex também, o Arthur. Sabe, vocês são demais. Carvalho, seja muito bem-vindo, Carvalho Oliveira. O Emivaldo está caladinho, mas ele fica só pegando os códigos. A Keila também, já falei. A Miriam entrou depois, mas seja muito bem-vinda. A Miriam é uma mulher de Deus. Quando ela manda um texto, ela demora para falar, mas quando ela fala para entregar já o recado de Deus. O Rafael, a Sabrina chegou depois, estávamos com saudade, muito bem-vinda, tá bom? A mulher do investimento de criptomoedas, você quer aprender como investir, é com essa mulher aí, entra no grupo dela. Silvio, seja bem-vindo, cara. Queremos ter uma oportunidade para lhe ouvir mais, mas a hora já está avançada, a Thaís também. E aí nós estamos chegando ao fim, eu quero fazer um boot para a gente encerrar. Abençoar a vida de vocês, final de semana de vocês. Hoje é a sexta-feira santa, né? Para alguns comem peixe, eu não tenho esse negócio não. Como peixe, como carne, como o que quiser. Eu entendo que tiver na mesa a gente come.
Mas hoje eu comi um tambaqui, que aqui é da região, quem é de Manaus sabe que o tambaqui é um dos peixes mais gostosos que tem. Então, se você não provou, tem que vir em Manaus para provar e fazer um tour aí com o Júnior Bessa. Futuramente a gente pode marcar, mas eu não vou estar mais aqui, vou ter que vir com vocês. E dizer para vocês, gente, não se calem. Coloquem na mão do Senhor aqui as suas orações, que Deus vai abençoar muito vocês. Clécio, estamos juntos. E na hora que você estava falando, eu sentia no meu coração de falar algo para você, que Deus vai te colocar diante de uma grande oportunidade, e nessa oportunidade que Ele vai fazer você chegar lá, não é para você se sentir inferior. Vá de cabeça erguida, né? Não se sinta menor, porque existem cadeiras que não é qualquer um que vai sentar. Existem cadeiras com nome escrito. E quando você via, eu não sou de ficar falando isso, o pessoal sabe que da live aqui, mas quando Deus está mandando, a gente tem que fazer. E se quem duvidar do vídeo, que eu estou entregando o que Deus colocou no meu coração, mas existe uma cadeira que Deus já tem preparado para você sentar, e nessa cadeira está o seu nome. É um tempo de honra que está chegando na sua vida. É um tempo que Deus vai soprar o seu nome e vai fazer conhecido todas as promessas que Ele já te lançou. Eu não sei o que você vem orando, não sei o que você coloca na mão de Deus, mas eu vejo Deus assinando embaixo os projetos, os desejos, e Ele te colocando no caminho que Ele quer. Tem coisas que vão estar meio confusas no início, mas Deus vai clarificando no processo, tá bom? Continua firme, segue naquilo que está queimando. Quando vir dúvida, eu aprendi uma frase com um homem de Deus que ele me disse uma coisa: na dúvida, não há dúvida. Vai. Tá entendendo? Porque Deus não é Deus de dúvida. Deus é Deus de certeza. Deus não é Deus de confusão. Deus não faz nada bagunçado. Deus faz tudo com propósito. Vamos aqui fazer esse boot. Feche seus olhos. Faça a respiração. Puxa com o nariz e solta pela boca. Mas puxa até encher o pulmão de ar mesmo e solta com força agora, que esse boot vai ser diferente. Solta todo o ar e puxa de novo. A ti rendemos graça, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, por essa noite, que tu usaste a tua filha, que foi um canal para nós. Nós enchemos hoje de uma história, de um transbordo irreparável, Senhor, que foi algo muito grande, foi muito valioso. E nessa noite aqui, esse boot, eu te peço que o Senhor entregue tudo aquilo que a Vivian pede, tudo aquilo que está travado no reino espiritual seja destravado para todos que estão aqui, todos que ficaram até aqui ao final, e os que passaram também. E o Senhor, nessa noite, nessa madrugada, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá tu se faz presente. Eu sei que aqui agora tu está no nosso meio, nos direcionando ao propósito, que queime cada vez mais, tira as dúvidas, tira as travas, tira as pedras do caminho e nos traz em direção àquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Que as distrações e os apegos, que a gente venha de fato se destravar nessa noite. E a gente não venha ter apego nenhum com nada que não faz parte do propósito. Senhor, que se for possível a gente abrir mão das amizades, que seja possível, se for itens, bens, coisas que não faz sentido, que a gente venha abrir mão. E tudo aquilo que tu nos pede, Senhor, é porque tu olhou para mim, olhou para eles e viu que precisa um espaço ser preenchido, e esse espaço só pode ser preenchido por ti, Senhor. E coisas que não fazem mais sentido vão sair da vida de vocês nessa noite. Pessoas que não estão agregando valor, que não estão somando, multiplicando, Deus vai tirar do meio de vós. E Deus vai colocar um novo povo. Deus vai colocar novas pessoas. Entenda uma coisa, não se apegue em ninguém, porque o propósito que Deus tem para vocês é de trazer pessoas novas. E tem pessoas que vieram até aqui, até o agora, chegaram até aqui, e que cumpriram o seu propósito e elas vão seguir o delas agora. Mas Deus vai enviar novas pessoas, Deus vai enviar novos recursos, Deus vai enviar um novo caminho. E Ele vai direcionar a Léo, vai direcionar a Giane, Vivian, Clécio, Keila, vai direcionar a Elias, vai direcionar a Alex, Arthur, Carvalho, Emivaldo, Leonardo, Miriam, Rafael, Sabrina, Silvia, Thaís. Vocês vão direcionar agora para um novo passo. Como foi dito pelo profeta, o primeiro passo. Que vocês deem o primeiro passo nessa noite.
em direção àquilo que queima no coração de vocês. E não tenham medo, porque o Senhor é com vocês na fornalha, o Senhor é com vocês na cova, o Senhor é com vocês aonde estiveres. Josué capítulo 1, versículo 9, diga assim: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Aonde quer que vocês pisem, o Senhor é com vocês. Seja no vale, seja no monte, seja na fornalha, seja na cova, seja no palácio. Aonde vocês forem, a partir dessa noite vocês vão ver a presença de Deus com vocês. Esfrega a mão aí